Se eu te disser que as suas frustrações dizem muito sobre você, você acreditaria em mim? Pensa comigo, você já se frustrou com alguma pessoa? Você já se frustrou com alguma situação? Ou então você já se frustrou com você mesmo? São coisas extremamente desagradáveis, não é verdade? Mas eu também já passei por isso. Não é legal, a gente não gosta de se frustrar com situações, com pessoas, mas a gente não está isento de vivenciar essas coisas na nossa vida. Então hoje eu quero te mostrar que não somente os aprendizados, mas as frustrações revelam muitas coisas sobre nós. E eu tenho 5 tópicos muito interessantes para trazer aqui para vocês. E o 5º tópico é muito importante, então fica até o final e bora lá! E quando eu comecei a elaborar o conteúdo para esse vídeo, eu quis trazer para vocês 2 frustrações que eu passei na minha vida, que vai ilustrar muito bem algumas coisas aqui antes dos 5 tópicos. A primeira frustração que eu tive foi de um primeiro negócio, de um primeiro empreendimento que não deu certo. Para quem está chegando agora, eu não comecei no empreendedorismo com o ramo de confeitaria, que é o que eu tenho hoje. Eu comecei com um ramo de vestuário, de marca, de roupa. Eu tinha uma loja, um ponto físico em Araçatuba, uma loja que deu muito certo lá em meados de 2018, 2019, e foi muito bom enquanto durou, só que chegou a pandemia e eu não estava preparada, talvez pela minha idade, pela falta de preparo, por mais que eu tinha muita experiência com o comércio, porque antes de abrir minha loja eu trabalhei muitos anos nas lojas de outras pessoas, então eu não consegui suportar a pandemia, eu não consegui suportar trabalhar de portas fechadas, né? O comércio em Araçatuba era muito rigoroso, então a gente não podia trabalhar nem com meia porta, realmente tinha que trabalhar de casa, as portas fechadas, e a gente não conseguiu suportar. Então depois de 2 anos a gente precisou vender a loja e foi uma frustração muito grande que eu tive, porque hoje parece super bonitinho eu falando aqui pra vocês com toda essa tranquilidade, mas quando eu passei pela situação foi muito difícil. E eu visitei até a minha depressão. E por que eu falo isso? Porque foi uma frustração não somente com a loja, mas comigo mesma. A outra frustração que eu tive na minha vida, que foi uma frustração muito grande, foi com uma pessoa muito querida, que não era da minha família, mas que eu tinha pra mim como se fosse a minha família. E quando eu precisei mudar de cidade, essa pessoa, ela se revelou, né? Modo de dizer. Eu observei comportamentos, falas, coisas que essa pessoa fez para mim durante o meu processo de mudança que me adoeceram muito, que eu permiti que me adoecesse muito. E até eu entender aonde eu estava, onde essa pessoa estava, o que eu ia fazer com aquela situação, eu precisei lidar com uma frustração muito grande, que doeu muito, mas ainda bem, já faz 3 anos e passou. Então, essas 2 frustrações eu quero deixar aqui para vocês, porque elas vão linkar muito com os 5 tópicos que eu vou trazer aqui para vocês. Se você já anotar, já anota aí que o nosso tema de hoje é: suas frustrações dizem muito sobre você. Nosso primeiro tópico: o que as frustrações revelam sobre os seus valores e as suas expectativas. Muitas vezes, as nossas frustrações estão ligadas às expectativas que não são atendidas e aos valores que não são respeitados, os nossos limites. Isso nos gera muitas frustrações. Por exemplo, você tá lá no seu trabalho, tá se esforçando pra caramba e não tá sendo reconhecido ou reconhecido por isso. Automaticamente isso vai gerar em você uma frustração, porque a validação ou o reconhecimento que você esperava não aconteceu. Percebe como tem 2 coisas em jogo? Aquilo que de fato é a realidade e aquilo que você esperava da situação. Percebe como está revelando algo sobre você dentro de um relacionamento? Você tinha a expectativa, vou puxar para o lado da mulher, que o seu marido chegasse do trabalho e trouxesse algo para você, mas você não falou nada para ele durante o dia, mas você tinha essa expectativa. E quando ele chega, essa não é a realidade. Então isso gera uma frustração. Percebe como muitas vezes a frustração ela está ligada à falta de realidade e às expectativas que a gente coloca não só no outro, mas nas nossas situações que a gente vivencia todos os dias. Sua frustração muitas vezes vai estar naquilo que mais importa para você. A gente não vai se frustrar com uma coisa que a gente não se importa, sei lá. Essa garrafa de água que tá aqui, ó, por exemplo. Eu não vou me frustrar com ela, porque eu não tô esperando nada dessa garrafa. Agora, se tiver alguma coisa aqui que eu tô esperando algo disso e isso não acontecer, vai me frustrar. Por exemplo, esse microfone que tá aqui no meu peito. Eu tô esperando que ele transmita para vocês um áudio muito bom, um áudio sem estourar, um áudio ótimo. Eu tô esperando algo desse microfone.
Se não acontecer da forma que eu tô esperando, da minha expectativa, eu vou me frustrar com esse microfone. Então a gente precisa começar a entender hoje quais são as coisas que realmente importam para nós. Porque as coisas que realmente importam para nós é onde vai estar as nossas expectativas, os nossos valores vão precisar estar alinhados para que não haja nenhum tipo de frustração. Ou se houver frustração, a gente conseguir lidar com ela. O segundo tópico é as frustrações, elas revelam as nossas limitações e os nossos padrões mentais, que são as formas que a gente utiliza para poder pensar. Veja só essa situação, aquela pessoa que começou a academia faz pouco tempo, tá na segunda semana de treinos, indo para academia e já está frustrada, já está frustrado porque não está conseguindo os resultados desejados. Então, essa frustração que está se apresentando está mostrando para essa pessoa, se ela quiser enxergar, claro, a limitação que ela está tendo com aquela situação. Ela não está conseguindo enxergar a situação da academia, dos treinos a longo prazo. Ela está limitada pensando no resultado imediato, que dentro da realidade não vai acontecer. Então, as frustrações, elas revelam as nossas limitações. Lembre sempre disso. O terceiro tópico é o papel da frustração no autoconhecimento e no crescimento pessoal. A gente pensa que a frustração ela só é algo ruim e realmente durante ou no momento em que acontece a frustração ela é algo ruim. Só que quando o tempo passa e quando a gente sai um pouquinho da situação, tem muitos aprendizados e muitas coisas que a gente pode levar. Por exemplo, lembra lá no comecinho do vídeo quando eu dei para vocês aqui uma experiência minha com a loja que eu tive? No momento em que eu passei por aquela situação de fechar a loja foi muito ruim. Só que depois de uns anos, depois que eu consegui sair daquela situação e ressignificar e escolhi ressignificar ela, hoje eu pude abrir um outro negócio, porque eu consegui aprender as minhas limitações, as minhas frustrações, aonde eu errei, aonde eu acertei, as coisas que eu poderia potencializar. Então foi somente através daquela grande frustração que eu tive que hoje eu pude não só recomeçar e ter um outro negócio, mas também entender até onde eu posso ir, as minhas limitações, as coisas que precisam melhorar. Tópico 4, as frustrações como uma oportunidade de você desenvolver a autorresponsabilidade, uma palavra que nos dias de hoje está sendo cada vez mais esquecida. Hoje em dia, a geração que está vindo está sendo ensinada a sempre responsabilizar um terceiro por aquilo que não está legal na sua vida. Você quer um exemplo bem claro? O corpo das pessoas, o nosso corpo, você se olha no espelho, você não tá bem com o seu corpo e de vez você ter a autorresponsabilidade de olhar para você e falar realmente meu corpo tá assim porque eu não estou me alimentando corretamente ou treinando o quanto eu deveria, a gente vai procurar problemas num terceiro, vai procurar problema na mãe que faz comida gostosa, vai procurar problema na roupa que não entra, que o estabelecimento não faz uma roupa maior, entende? Aí também tem a questão da gente não entender que a autorresponsabilidade, ela é um pilar fundamental na minha vida. O quanto antes eu entender que o problema de determinada situação na minha vida é meu, mais rápido eu vou resolver ele. Então a frustração também é uma oportunidade de você ter autorresponsabilidade. Quinto e último tópico, utilize as frustrações como uma forma de superação e de você também transformar a sua vida. Tente olhar para as frustrações também como uma forma positiva. Lembra lá no início, quando eu mostrei para vocês a minha segunda frustração, que foi com uma pessoa que eu gostava muito, uma amizade muito querida que eu tinha na minha vida? Eu não me deixei paralisar naquela frustração, eu escolhi vencer aquela frustração e hoje eu tenho outras amigas, outras pessoas que são totalmente diferentes e que também fazem parte da minha vida e são como se fosse da minha família. Então não permita que as frustrações te paralisem, mas utilize elas para que você possa avançar, para que você possa realizar grandes coisas, não só na sua vida, mas coisas que também vão ajudar outras pessoas. Aprenda com as suas frustrações, porque elas dizem muito sobre você. Muito obrigada por você ter nos acompanhado até aqui. Eu agradeço muito. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Se te ajudou, tenho certeza que vai ajudar outros também. E deixe o seu like, você me ajuda muito deixando o seu like e compartilhando você também faz com que outras pessoas se inscrevam aqui no canal. Um grande beijo, foi muito legal estar aqui com vocês.